Até pouco tempo atrás, a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa Russa se enfrentaram em uma espécie de guerra fria sobre as jurisdições territoriais, as propriedades e os métodos de evangelização. Mas nos últimos 2 anos foram dados importantes passos ecumênicos avante, como demonstra a recente proposta ao Vaticano, feita pelos ortodoxos russos, a unir as forças contra a secularização na Europa. Esse é o tema das Crônicas Vaticanas de hoje. Sou John Tevis, chefe da redação em Roma de Catholic News Service. E eu sou Carol Glatz, correspondente em Roma de Catholic News Service. Os atentos leitores do Jornal Vaticano notaram um longo artigo de 10 dias atrás assinado pelo arcebispo ortodoxo russo Hilarion, que para o Patriarcado de Moscou representa uma espécie de ministro das Relações Exteriores. O artigo exortava o Vaticano a cooperar contra o chamado secularismo militante que circula na Europa. Também alerta sobre o fato de que a religião está perdendo relevo público e se está fechando no gueto da devoção privada. E propunha, por fim, uma mais eficaz batalha contra práticas como o aborto, os matrimônios homossexuais, a eutanásia e a destruição de embriões. O arcebispo Hilarion chegou até mesmo a indicar a desobediência civil como um ato necessário quando os cristãos consideram que não desejam agir contra a lei divina. E o seu não é uma voz de uma geração antiga. Ele tem 43 anos e é considerado um dos mais dinâmicos jovens líderes da Igreja Ortodoxa Russa. O aspecto interessante é que essa proposta espelha a chamada Declaração de Manhattan, assinada algumas semanas atrás em Nova York por mais de 140 líderes cristãos e que convida a uma luta sem fronteiras sobre esses temas e até mesmo, se necessário, a desobediência civil. O que emerge, portanto, é a existência de movimentos paralelos na Europa, assim como nos Estados Unidos, para combater agressivamente a secularização e que prevêem a cooperação ecumênica. Deve-se recordar que a Igreja Ortodoxa Russa sobreviveu a mais de 70 anos de repressão comunista e que, por isso, os seus líderes podem perceber melhor quando é banida da sociedade. Como também observou o arcebispo Hilarion, o secularismo militante é tão perigoso quanto o ateísmo militante. O prelado observou que, enquanto sob o regime soviético os seminários e as igrejas eram transformados em museus, hoje na Europa moderna os seminários estão vazios e as igrejas estão reduzidas a pub, não porque o Estado as confiscaram, mas por causa de um drástico declínio na prática religiosa. E deram a culpa de tudo isso ao clima de intimidação contra a religião. O Vaticano ainda não respondeu formalmente ao convite dos ortodoxos russos de criar uma frente comum contra a secularização na Europa. Mas durante muitos anos, os representantes católicos propuseram uma colaboração ecumênica sobre essas temáticas. A semana passada, ao invés, o Vaticano sediou um ato diplomático de grande relevo. Depois do encontro entre Bento XVI, o presidente russo, a Santa Sé e a Federação Russa, de fato, estabeleceram plenas relações diplomáticas. Muitos observadores notaram que esse passo jamais teria ser realizado sem aprovação da Igreja Ortodoxa Russa. Além disso, esse passo abre a sedutora possibilidade de um encontro entre Bento XVI e o patriarca ortodoxo russo Kirill. No mês passado, depois, os ortodoxos publicaram em russo uma coletânea dos discursos do Papa sobre a crise espiritual na Europa. Esta semana, ao invés, por parte dos ortodoxos, se reiterou que não há nenhum obstáculo para o encontro entre o Papa e o patriarca Kirill, enquanto há quem pense onde poderia ocorrer. Provavelmente não em Roma ou em Moscou, mas certamente no coração da Europa. Somewhere in the heart of Europe. I'm Carol Glatz. And I'm John Thevis, Catholic News Service.